Quando o homem de negócios censura o idealismo do seu office boy, ele o faz geralmente com o seguinte discurso: Ah, claro, quando somos jovens temos todos esses ideais abstratos e construímos castelos no ar. Mas quando ficamos mais velhos, tudo se desvanece como nuvens e passamos a crer na política prática, a trabalharmos com os meios de que dispomos e aceitarmos o mundo como ele é. Assim, pelo menos, é que velhos, honoráveis e filantropos que hoje jazem em suas honradas sepulturas costumavam falar comigo quando eu era criança. Ou, aliás, quando era um menino. Desde então, porém, eu cresci e descobri que os filantropos estavam mentindo. O que realmente aconteceu foi o inverso do que disseram que aconteceria. Disseram eles que eu haveria de perder os meus ideais e começaria a acreditar nos métodos dos políticos práticos. Ora, de maneira nenhuma perdi meus ideais. Minha fé no que existe de fundamental é agora o que sempre foi. O que perdi foi minha ingênua fé na política prática. Bom, esse aqui é o começo do capítulo 4 de Ortodoxia, né? Na nossa edição aqui, temos o capítulo na página 101 começando, né? Então, isso aqui, a nossa edição de Ortodoxia, você encontra na loja da Sociedade Chesterton Brasil, né? Junto também no mesmo formato, em box, Hereges e O Homem Eterno. Por que eu decidi começar por aqui? Também um vídeo com esse nome Crescimento e Decadência. Porque, na verdade, existe uma dupla possibilidade para o ser humano em termos definitivos. E, de alguma forma, o Chesterton toca nisso aqui. Nós temos duas possibilidades da vida humana, coisa que não acontece na maioria, né, dos outros elementos que nós poderíamos considerar, que eu pelo menos considero, né, sem aquilo que chamamos de alma imortal. O ser humano ter alma imortal significa que ele pode sim ascender e melhorar, né, no seu crescimento e de fato crescer e não meramente, né, se desenvolver, como poderia ser dito, enquanto um aspecto da sua, né, personalidade, tá, ou ainda da pessoa que ele é, vai realmente entrando em decadência, não adianta, né? O envelhecimento é a decadência do nosso corpo e de certas possibilidades que nós temos, né, no aspecto somático, físico, material, né, da nossa pessoa. Um outro âmbito, um outro aspecto, né, não só pode como deve transcender isso, de forma que às vezes um homem muito limitado nas suas possibilidades, né, físicas pode estar, na verdade, no melhor momento das suas capacidades intelectivas e espirituais, né? Me chama muita atenção aquilo que falavam sobre São José Maria Escrivá, né, que é um santo da Igreja Católica, que ao, né, estar ali fazendo uma série de viagens para dar catequeses e falar, né, do carisma e mesmo do espírito da sua fundação, que é o Opus Dei, mas também, né, muito daquilo que ele pregava ali é patrimônio universal da Igreja, né, consolidado pelo ensinamento do Concílio Vaticano II, né, que é chamado universal à santidade, né, o chamado de todos buscarem ser santos de primeira categoria, né, inclusive essa mensagem é voltada especialmente para os leigos, né, que algumas vezes, por algumas práticas, acabaram sendo considerados praticamente como, né, tá, beleza, vai se salvar, mas afinal de contas, né, não é monge, não é padre, né, então, né, santo mesmo, vai ser essas pessoas aí. E aí, São José Maria, em 1928, depois, né, o próprio, né, Concílio Vaticano II, na década de 60, entre 62 e 65, vai afirmar que não, todos os cristãos têm que procurar ser pessoas, né, de primeira categoria nesse sentido. E esse processo, né, pode ter, inclusive, um impacto nessa santidade, essa vida do espírito, essa primazia das coisas que vão para além desse tempo, podem ter impacto sobre o corpo. E havia, né, nesse momento que ele estava fazendo essas viagens de catequese, né, alguém então viu os seus exames e a pessoa tinha naqueles exames ali dados que davam a entender que aquela pessoa provavelmente estava acamada, né? Aquilo não ia, eram dados de alguém considerado não só doente, mas talvez gravemente doente, né? Ou pelo menos em condições físicas muito debilitadas.
enquanto, na verdade, essa pessoa estava, né, andando, né, Europa e América, palestrando, estando com as pessoas e assim por diante. Alguns diziam que muitas vezes é o caso de uma alma que arrasta um corpo, tá? Evidentemente, existem muitas questões, né? Não, mas primeiramente todo mundo tem que procurar cuidar do próprio corpo, todo mundo tem que procurar cuidar da sua saúde física, assim por diante, né? Isso não é algo comum a acontecer. E muitas vezes a providência permite que as pessoas realmente, apesar de grande santidade de vida e tudo mais, né, tenham, né, doenças que as incapacitem de fazer, por exemplo, isso, de estarem aí em vários lugares dando catequese, né? Mas o fato é que existem pessoas que realmente desconcertam, né, pela sua capacidade, né, de estar aonde pessoas com suas dificuldades físicas não poderiam estar, né? E aqui eu estou falando de um santo, mas eu posso pegar uma pessoa também que está num espectro muito distinto de um santo, que é o caso de Stephen Hawking, por exemplo, que até, né, ao fim da sua vida, uma vida razoavelmente, né, uma vida, né, que não foi curta, mas uma vida passada em grande parte, né, com uma doença muito debilitante, né? E esse homem, com a paixão da sua ciência, do seu estudo, né, teve um elo vital para continuar produzindo e impactando dentro da ciência a qual se dedicava praticamente até o fim da vida, né? Então existe esse fato. Diferente do que acontece com outros seres dentro da realidade. Porém, o que Chesterton toma aqui, né, é que muitas vezes crescer para as pessoas acaba se tornando sinônimo de decadência, né? Ou seja, mesmo de um apodrecimento. Às vezes, amadurecer para as pessoas significa mais ou menos aquilo que amadurecer está presente para as frutas, né? Isso aqui está muito maduro. Praticamente a pessoa está dizendo que, né, daqui para frente, só para trás. Próxima etapa aqui dessa carne ou dessa fruta está podre, né? Olha, isso que está muito maduro, está quase, não dá mais para comer, certo? Então, e isso não deve se dar, e um pouco o que o Chesterton está tratando aqui é de como não se dá isso no processo de desenvolvimento de uma pessoa, né? E o que é, né, sobre tudo isso? Quando, e nós conversávamos isso em outros, né, outros vídeos aqui no canal, né, anteriores a esse, quando acontece a tentativa, né, de uma pessoa desenvolver-se, querendo esgotar em si, ou naquilo que a razão humana, ou as capacidades humanas, ou aquilo que a vida humana faz de si, ou aquilo que as pessoas fazem da sua vida, a partir da concepção de que o que interessa é ter poder, né, e meios para realizar a sua vontade, perpetuar os seus prazeres, certo? Desenvolver-se, crescer, amadurecer, nesse caso, fatalmente acaba se tornando um apodrecimento. A pessoa acaba se revestindo de uma visão cínica, né, da vida. No fundo, é a velha história do bom juiz julga os outros por si mesmo, né? E como ela está sempre procurando, né, levar a cabo as suas vontades, muitas vezes aquém da moral, da ética, certo? Ou simplesmente ficar anexando prazer a prazer, ela acaba achando que todo mundo faz da sua vida a mesma coisa, certo? E aí, é claro, começa essas concepções que vão dizer que, na verdade, nós temos que parar de falsos idealismos, certo? De alienações, sejam elas da religião, seja ela dos ideais de virtude, e o que, na verdade, importa é o quê? O dinheiro, importa é quem manda e quem obedece, importa esse tipo de coisa. Bom, para bom entendedor, minha palavra vá, né? Vocês já estão percebendo para que lado está indo essa visão ideológica, né? É o que nós podemos chamar de materialismo. Só que o materialismo, ele se apresenta pelo menos em duas vertentes. Existe o que nós poderíamos chamar de materialismo ideológico. Materialismo ideológico é essencialmente aquilo que se deu a partir da reflexão de Karl Marx e outras pessoas também associadas a ele, tá? E outros intelectuais que seguem na sua esteira, né? E aí que vai falar, né, dessas coisas aqui, os castelos no ar, são a dita superestrutura que, na verdade, existem, né, simplesmente para amaciar aqueles que são dominados pelos detentores do poder, né? Enquanto existe também o materialismo prático. E esse, talvez, seja mais popular
e esteja presente em inúmeras pessoas, e inclusive naquelas que são inimigos jurados do materialismo ideológico. Mas é essa crença de que o que importa para a nossa vida é, na verdade, termos os meios para que ninguém nos diga como devemos viver as nossas vidas. E isso é muito complicado, porque dizer isso nos coloca numa solidão, certo? Que das duas uma. Ou nós vamos ter uma vida muito conturbada, por um lado, porque nós vamos sempre ter isso quando nos preocupamos em sermos coerentes. Sempre vamos ter que buscar na nossa própria razão ou em outras razões, né, que não utilizam, né, a aceitação do mistério, né, o elemento da revelação cristã e assim por diante, certo? As justificativas e as explicações para os paradoxos que aparecem em nossa vida. Um dos capítulos que Chesterton vai trabalhar aqui são os paradoxos do cristianismo. E essa coisa do paradoxo é muito importante para nós pelo seguinte, caríssimos. É evidente que, como nós não somos a origem do universo e existem muitas coisas que escapam à nossa compreensão, vão figurar diante de nós realidades que parecem contraditórias, mas que precisam, segundo a tradição, ou ainda segundo a revelação, serem afirmadas em conjunto. Por exemplo, que Maria foi mãe e ao mesmo tempo virgem, dentro do dogma católico da Imaculada, da virgindade perpétua da Virgem Maria. Só que isso não acontece só no aspecto religioso. Existem outros paradoxos que se dão mesmo, né, em coisas meramente materiais. E se as duas coisas são reais ao mesmo tempo, apesar de nós não compreendermos muito bem como isso pode se dar, e nós extirpamos uma delas, nós começamos a não lidar com toda a realidade. E tem um fato, né, que é presenciado, né, por qualquer pessoa que começa a refletir sobre isso. Bom, qualquer pessoa não. Mas que é vivenciado por muitas pessoas que começam a refletir sobre as suas experiências. Esse aspecto que se desenvolve, né, de fato, que cresce sem decair, ele demanda, ele precisa lidar com a realidade inteira, não simplesmente com uma parte dela. Ele precisa de todos os nutrientes, né, da dita pirâmide dos alimentos, não simplesmente alguns deles. E quando se começa a ter essa visão meramente materialista, né, meramente, né, que acha que tudo, né, deve ser exaurido pelo intelecto humano, quando não existe esse espírito, né, de uma certa humildade diante do mistério, né, nós começamos então a nos desenvolver, né, de maneira a nos faltar muitos nutrientes. E o fatal é isso. Qualquer pessoa que compreenda aí do que é o desenvolvimento humano sabe o que vai acontecendo com uma pessoa quando começa a paulatinamente, né, faltar algo da qual ela precisa. Uma pessoa passando a vida inteira com carência de vitamina B12, por exemplo, vai ter uma experiência X. Uma pessoa que durante toda a vida nunca ou quase nunca tem um sono como deveria, vai ter outra experiência. E assim por diante. E basta eu tirar um desses aspectos fundamentais para que aconteçam grandes problemas que vão afetar todo o corpo da pessoa. O sono, a alimentação, um determinado nutriente, uma determinada vitamina e assim por diante. Basta que eu viva uma vida inteira com carência dessas coisas que eu vou chegar, né, a estágios cada vez mais profundos de decadência e não meramente, né, de desenvolvimento ou de crescimento, certo? O que acaba acontecendo com a razão e com o pensamento também é a mesma coisa. A personalidade humana, ela é constituída, certo, da reta apreensão de toda a realidade, não só de uma parte da realidade. Por isso que o Chesterton, ele coloca uma coisa muito interessante ao longo desse capítulo da Ética do País das Fadas, quer dizer que nós temos, às vezes, proibições que nos parecem arbitrárias, assim como nos contos de fadas, certo? E aí, então, né, meio incompreensivelmente, né, a Cinderela tem que voltar antes da meia-noite. Poxa vida, por que não pode deixar essa menina até às 6 da manhã participando do baile? Que vai se perder no mundo com isso? Ou então, né, tal coisa não pode ser feita, tal palavra não pode ser dita, tal trombeta não pode ser tocada, porque senão uma coisa absolutamente sem relação a princípio na nossa cabeça, né, vai se seguir daquilo ali, certo?
Mas não é, né, que isso não seja conectado. É porque não é a nossa cabeça, né, que determinou as relações entre as coisas reais. É uma cabeça muito superior à nossa, se essas relações existem. Mas admitindo que elas existem, não foi a nossa cabeça que estabeleceu, tampouco a nossa vontade que fundamentou a existência das coisas que estão por aí. Qual é a única maneira de nós termos uma existência satisfatória, podendo apreender tudo aquilo que vai nos levar à plena realização da nossa personalidade? Nós, gentilmente, humildemente, aceitarmos que vai haver um canto cego, certo? Para nós, aonde está postado como que um abajur ou uma luminária, mas é justamente aquele ponto escurecido onde está apoiado a luz, certo? Que vai iluminar todo o salão, tá? E que vai nos permitir, então, também termos uma realização da nossa personalidade. Porque nós não precisamos, né, dominar toda a realidade com o nosso intelecto, porque o nosso intelecto não é toda a realidade. Esse que é o dado. Né? Ele não é essencial, né? Ele não é necessário. Né? O nosso intelecto não é necessário. Então ele não precisa abarcar tudo. O intelecto necessário abarca todas as coisas, certo? Então, agora, é justamente isso, né? Se nós acabarmos, né, contrariando, né, e exatamente isso, se nós conseguirmos apreender isso, se nós conseguirmos, né, compreender essa realidade, simplesmente nos deixar viver à luz desse intelecto, que é o intelecto fundamental, que é o intelecto necessário, nós podemos então gozar dessa luz para sempre, né? Ou seja, essa luz nunca vai se apagar, certo? Por quê? Porque esse intelecto é eterno, é o intelecto divino. Agora, se nós quisermos abarcar toda a realidade com o nosso intelecto, nós vamos muito provavelmente querer morar justamente naquele lugar aonde está um certo canto escuro, porque ali está apoiada a luminária que ilumina todas as coisas. E no final das contas, nós que fomos convidados a viver à luz do intelecto divino, vamos acabar morando na escuridão, né, da nossa limitação. Vamos morar justamente naquele lugar, né, limitado da nossa razão. A gente vai morar justamente na ausência, no buraco, naquilo que a nossa razão não tem. A gente escolhe rejeitar tudo que a nossa razão pode para morar justamente naquilo que ela não pode. E aí, então, a gente vai encontrar todas as crises, todas as dificuldades, e a gente vai se encontrar com um vazio existencial, porque justamente estamos tentando ser aquela única coisa que não podemos ser, ou seja, o ser necessário, o ser em si mesmo. Enquanto o ser necessário, o ser em si mesmo, nos chama a participar da sua luz, certo? E então aproveitarmos uma eternidade como criaturas, né? O que acaba acontecendo, até mesmo a lógica do inferno é essa, né? Eu abandono a luz que posso sorver como criatura e abraço, então, de maneira trágica, né, as trevas de querer me rebelar, querer assumir o lugar do Criador, né? Eu me comprometo com a mentira da serpente. Sereis como deuses, né? E querendo ser como Deus, acabo descendo abaixo, né, daquilo que é, né, a mais simples das criaturas, né, que aceitam humildemente o seu lugar na realidade, certo? Então, isso, curiosamente, parece que esses filantropos citados por Chesterton estão dizendo justamente isso: aceite o seu lugar. Mas o que Chesterton rebate, né, com eles, não é que o seu pensamento está errado por eles falarem de aceitar como o mundo é. O problema deles é que eles não sabiam o que o mundo era. E Chesterton depois vai propor ali, ao longo de todo o capítulo da Ética do País das Fadas, que ele descobriu isso, que o mundo, né, é um alegre viver entre tantas coisas que possam ser conhecidas mediante algumas, né, que não podem ser plenamente compreendidas, certo? Eu desejo a vocês ótimas leituras. Aqui recomendo vivamente a leitura de Ortodoxia
que aqui para mim figura como, né, a espinha dorsal do pensamento de Chesterton. Não que todas as ideias aqui estão plenamente desenvolvidas, algumas ideias aqui a gente pode ver que ao longo da obra de Chesterton aprimora e ainda aprofunda mais. Nós temos um livro muito interessante que é o Poço e os Charcos, que é como que os pontos finais que Chesterton coloca, especialmente no aspecto apologético, ou seja, a defesa da verdade, seja ela sobrenatural, seja ela natural, certo? Então esses pontos nos is aparecem em vários locais, né, dos artigos desse livro, Poço e os Charcos. Tanto a ortodoxia, nessa linda edição, né, que é vendida junto a um box que contém Hereges e também O Homem Eterno, você pode encontrar na livraria da Sociedade Chesterton Brasil, que muito provavelmente tem um link aqui embaixo. Você pode visitar e conhecer outras obras de Chesterton, certo? Agradecemos muito que você, né, veja, né, curta esses vídeos, se inscreva no canal, toque no sininho, compartilhe com quem você sabe que gosta desse conteúdo. Mas nada vai substituir a experiência de você ler por você mesmo, né, as grandes obras, né, de Chesterton, conhecer as suas grandes ideias. Ficamos por aqui e até a próxima.